Opa, seja bem-vindo aí a mais uma aula de algoritmos e lógica de programação e hoje a gente vai trabalhar aí com a linguagem Java. Bom, na última aula a gente estava fazendo esse algoritmo aqui, estão vendo na tela do meu computador. Eu estava mostrando para vocês sobre os tipos de dados, né? Como é que você pode estar utilizando os tipos de dados para poder criar as variáveis e armazenar os resultados das suas operações para poder estar trabalhando aí e desenvolvendo suas aplicações, seus aplicativos e seus programas do computador. A ideia dessa aula aqui é pegar esse algoritmo do jeitinho que está aqui, esse código fonte na linguagem C, levar para a nossa linguagem Java e executar ela lá, tá? Só que veja que a gente trabalhou com a janelinha do Windows, né? Essa janelinha aqui é interessante tal no começo, mas para que nossas aulas não fiquem algo maçante e chata, a gente vai criar uma janela de interface gráfica na linguagem Java, ou seja, janelinha mesmo, igual você vê do Windows, vai poder ficar mais interessante a nossa aula, tá? Então eu estou utilizando aqui o Eclipse, tem aula aqui no Área Tech Brasil de como você está instalando o Eclipse, então assiste essa aula se você não assistiu, instala o Eclipse certinho aí e coloque aqui ó, o seu Eclipse no modo, na perspectiva Java, né? Só você vir aqui Open Perspective, vai estar Java aqui, ou se não tiver o Java, no caso que nem eu tá aqui, você procura por Java. Olha só, vai estar aqui, você dá um Open e vai entrar nessa perspectiva que você está vendo aqui, tá? Provavelmente quando você instalar pela primeira vez, não vai estar igual você está vendo aqui na minha janela. Então é só você mudar a perspectiva aí, beleza? Então assumindo que você já instalou o seu Eclipse aí, já está tudo funcionando, eu vou criar um novo projeto aqui no Java, utilizando a IDE do Eclipse, tá? Mas você fica livre também para poder utilizar qualquer IDE, mas eu recomendo, principalmente para você que está começando agora, que siga exatamente o que eu estou fazendo aqui para não gerar dor de cabeça, tá? Eu vou clicar aqui ó, em Create Java Project. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto, vou colocar aqui como aula de algoritmo, tá bom? Aqui eu já estou utilizando o Java 13, mas pode já do Java 12 em diante, já fica interessante de você estar utilizando, não precisa ser o Java 13 exatamente aqui, é o Java mais moderno, mas não tem problema nenhum. Eu vou dar um Next aqui. Beleza, eu vou clicar em Finish. Bom, ele está perguntando se eu quero criar um módulo dentro do meu projeto. Isso aqui já é um conceito de orientação a objeto, eu não quero criar um módulo agora. Futuramente eu posso estar explicando melhor para vocês o que é isso aqui de acordo com que a aula foi evoluindo. Mas agora na nossa aula de algoritmo eu não preciso disso daqui, tá? Então eu vou clicar aqui em Don't Create. Então ele não criou o módulo. E aqui vai ficar a pastinha do nosso projeto. Eu vou expandir ela aqui. E dentro da pasta src, tá? src vem de source, que é fonte, no caso. Eu vou clicar aqui dentro dele e vou criar um package, tá? Um pacote para poder colocar as nossas classes para a gente poder estar executando dentro da linguagem Java. Eu vou clicar aqui em package e vou colocar algoritmo. O nome dele vai ser variáveis. Na verdade eu vou colocar tipos de dados. E vou dar um finish e já está aqui nossos tipos de dados, tá? E agora aqui dentro, vou clicar nele, no pacote tipos de dados, e vou criar uma nova classe. Eu vou clicar aqui. E o nome da classe, ela começa sempre com uma letra maiúscula, tá? Então eu vou colocar aqui, tipos de dados, do jeitinho que está aqui, tá bom? Estilo camel case, igual eu falei para vocês na aula de C, na aula anterior, tá? E eu já vou falar aqui para ele já criar o nosso método principal. E eu vou passar para vocês aqui explicar passo a passo aí. Eu vou clicar em Public, Finish, e ele está criando a nossa classe aqui. Beleza, ele já criou toda a estrutura do nosso código. Esse código que vocês viram aqui na linguagem C, por exemplo, que a gente teve que criar tudo manualmente aqui, na linguagem Java, ele já criou toda essa estrutura básica para poder funcionar o nosso código. Então eu vou dar uma passada rapidinho com vocês aqui, mas é interessante que você não fique muito focado nisso daqui, porque futuramente eu vou estar explicando passo a passo o que é esse package, o que é public, o que é class, o que é void, isso aí eu vou passar para vocês futuramente, tá bom? Bom, aqui em package eu estou falando que a nossa classe está dentro de um pacote de tipos de dados, estou falando isso para a linguagem, tá? E eu estou falando também que o nome da nossa classe é tipos de dados, e ele está aqui dentro, que foi o nome que eu coloquei quando eu fui criar a nossa classe. Depois, igual na linguagem C, eu estou falando que a nossa linguagem vai startar desse método aqui, ou seja, o método main. Lembra aqui que na linguagem C também tinha um main, ó, tem um main aqui no caso, né? Ele começa daqui. Na linguagem Java é a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês que a linguagem Java é muito parecida aí com a linguagem C. Muitas linguagens que vieram no mercado aí, depois da linguagem C, são muito semelhantes à linguagem C. E eu posso dizer aí que a linguagem C é a mãe ou o pai das linguagens que foram
aparecendo no mercado, tá? Então tem muita coisa aí que as linguagens modernas herdou da linguagem C. Eu vou vir aqui fora da nossa classe tipos dados aqui fora, tá? Vou dar 2 espaços aqui. E aqui eu vou importar a nossa classe que vai ser responsável por criar a nossa interface gráfica, tá? Então eu vou importar aqui, import javax, né, o javax no caso, ponto swing, igual tá aqui, tá? E também vou apagar aqui, ó, que ele autocompletou, vou colocar o JO e Ctrl espaço, ele preenche aí o JOptionPane. Então a gente vai utilizar aqui a classe JOptionPane. Mas o que você fez aí? Basicamente eu estou utilizando um recurso que já está disponível dentro da linguagem Java. O bom da linguagem Java é que você pode já utilizar algo que já está pronto, você não precisa criar tudo do zero, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, certo? Então vamos lá, lembra que eu falei para você que a linguagem Java, ela herda muitas coisas da linguagem C, por exemplo, né? Para declarar uma variável vai ser da mesma maneira que eu expliquei na aula de linguagem C, na aula anterior. Se você não assistiu, recomendo fortemente que você assista, tá? Então, lembra que eu falei que eu ia copiar exatamente o que está acontecendo aqui? Eu vou copiar esses 2 comandos aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, vou lá, Ctrl V, tá bom? Pode ver que não gerou erro nenhum, ou seja, do jeito que eu declarei aqui, está correto na linguagem Java, tá? Só que ao invés de utilizar o float, eu vou utilizar o double, que a gente não falou na aula de C, tá? Mas aqui eu vou utilizar o double, que faz a mesma coisa que um float, que recebe número do tipo flutuante. Vou colocar aqui, double, altura, só isso aqui eu vou deletar aqui também. Então eu já tenho 2 variáveis que eu estou utilizando aqui, do tipo int, que está recebendo o valor 18, e aqui uma variável do tipo double, que está recebendo o valor 1.80, que é a altura aí, que eu criei como variável, tá? Agora eu vou utilizar o JOptionPane para poder exibir essas 2 mensagens. Então eu vou vir aqui e vou colocar JOP, eu vou apertar Ctrl espaço, ele já vai trazer aqui, ó, JOptionPane, isso. Aí eu vou colocar ponto show message, show, Ctrl espaço, show message dialog. Eu vou clicar aqui, tá? Aqui eu vou colocar como nulo, porque eu não vou retornar nada aqui para ele. E aqui ele está pedindo a mensagem. Qual que é a mensagem que você vai colocar aí? Eu vou colocar idade é igual. Aqui na frente eu vou colocar mais, tá? Só muda isso daí, é um pouco diferente da linguagem C, tá? Então eu vou colocar um mais de concatenação, que a gente chama, idade, mais, vou dar um espaço, abro e fecho de novo texto, ou seja, eu vou colocar mais um texto, vou colocar aqui com certinho, né? Apertei insert, vou colocar a altura, recebe, espaço, aqui na frente eu vou colocar um mais, variável altura, certo? Fecha o parênteses que eu tinha apagado aqui, e ele ficou desse jeito aqui, do jeito que vocês estão vendo, certo? Então, deixa eu minimizar aqui o nosso projeto para poder ter mais tela para vocês. Então, eu estou usando o JOptionPane para poder criar uma caixa de diálogo, né, uma interface gráfica, onde ele vai mostrar a idade em texto, como eu falei para vocês, tudo que está entre aspas vira texto. Vou concatenar a minha idade na frente, né? Diferente da linguagem C, eu não preciso apontar, né, utilizando aqui o %D ou o %2F, certo? E a altura também eu vou colocar desse jeito aqui e vou executar o nosso programa. Eu vou clicar aqui. Ele já apareceu para mim, qual classe que eu quero executar, essa classe aqui mesmo. Vou dar um OK. Ele vai carregar. E olha só o jeito que apareceu para mim. Idade igual a 18 e a altura ficou colado, né? Igual a 1.80. O que eu posso fazer aqui? Como ficou colado, é porque ele simplesmente foi direto aqui e emendou com outro texto. É só dar um espaço aqui, ó, dar um espaço. E lembra sobre a questão de pular linha na outra linguagem, na linguagem C? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um contra barra N, certo? E agora eu vou executar de novo o meu programa, olha só. Exatamente aqui. E ele vai mostrar a mensagem. Idade igual, só que o 18 foi para baixo ali. O que aconteceu? Eu errei a formatação aqui, tá? O ideal é que se contra barra N ficasse aqui, na altura, que eu pulei uma linha, entendeu? Então eu vou vir aqui de novo, ó, vou recortar esse contra barra N, Ctrl X,
Vou vir aqui, Ctrl V, tá? Vou aproximar aqui, vou executar meu programa de novo, clicando aqui, ó, em Run, vou dar um OK. E agora ele trouxe a mensagem do jeitinho que eu queria, tá? Idade em cima e altura ali embaixo. Beleza, pessoal? Isso aqui não é muito complicado, não é muito difícil trabalhar com linguagem de programação, só que numa próxima aula agora que vai entrar, a gente vai estar executando um exercício, tá? Onde a gente vai utilizar os tipos de variáveis e vamos estar criando um programa bem mais interessante para a gente poder estar exercitando a nossa arte do bem pensar, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo aí no grupo da faculdade, em qualquer outro grupo aí para poder ajudar mais pessoas, ou no seu Facebook, em grupos de computação para poder ajudar o pessoal aí. Isso vai valorizar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.